Olá, alunos e alunas. Eu acredito que vocês, alunos do 8º ano, estão perguntando o que é que a professora Isabel está fazendo hoje aqui na aula de ciência de pé, não é? Porque vocês me veem sempre lá no chat. Pois é, a professora Cláudia hoje me deu uma grande missão. Preparou uma aula maravilhosa para vocês e disse para mim, professora Isabel, hoje você vai comandar essa aula. Então, gente, hoje eu serei a professora de ciência de vocês com todo esse trabalho maravilhoso que a professora Cláudia fez. Então, nós hoje vamos conversar a respeito de condutores e isolante elétrico. Mas vamos para aqueles avisos, né? Aí a questão das nossas aulas que são transmitidas através da TV, o aplicativo, que a gente sabe que esse aplicativo é muito importante para que vocês conversem conosco no nosso momento ao vivo. É muito importante essa troca, gente. Imagina eu citar aqui seu nome, dizer o nome da sua escola, para que vocês possam avisar lá, olha, a professora está falando da nossa escola. E a gente também agradecer os professores, coordenadores e gestores, o grande incentivo que tem dado para vocês assistirem a nossa aula neste momento ao vivo. Mas além da TV e do momento, não é, ao vivo, nós também temos o YouTube. Vai lá no YouTube, vai lá no chat, deixa o seu recadinho para a gente, faz alguma pergunta, apresenta dúvidas, se você tiver, e responde questionamentos que a gente vai fazendo no decorrer da aula. E aí, pessoal, para que a nossa aula seja mais interativa, nós contamos aqui, não é, com a nossa querida Ingrid, ó, que está aí se esforçando para dar o seu melhor em relação à nossa aula. E aí, todos, né, podem participar. Então, aí o nosso processo de inclusão é chamar a todos para essa aula de ciência. Mas a professora Cláudia me deu essa missão e eu fui buscar alguém para me ajudar. E aí, trouxe para vocês a professora Marta de Matemática, que vai estar aqui conversando conosco nesse momento da aula. Não é isso, Marta? É verdade. Olá, coleguinhas do 8º ano. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos aqui participar junto com a professora Isabel. Vamos lá. Pois é, professora Marta, temos uma missão, viu? É verdade. A professora Cláudia depois vai ver essa aula, ela quer realmente saber se a gente deu conta de tudo que ela construiu com muito carinho para vocês, alunos do 8º ano. Mas vamos lá. Aí a questão, como a gente sempre fala, o Outubro Rosa, não é? A questão aí é um toque que salva vidas. Vamos mudar, gente, essa estatística do nosso país. Vamos modificar aí, não é, esses dados que falam de tantas mulheres. A gente sabe que, vamos dizer, a questão aí desse cuidado que pode ter uma prevenção. Todo diagnóstico, quando é apresentado no início, fica mais fácil de ser tratado. Então, procurem aí o postinho de saúde. Não é só no mês de outubro, não, é o ano inteiro. Outubro é só um período que se intensifica esse cuidado. Mas nós, mulheres, precisamos cuidar, né, do nosso corpo, das nossas mamas, o ano inteiro. Então, aqui vai o nosso recadinho. Incentiva aí as mães, as madrinhas, as avós, as tias a procurarem um médico e fazer anualmente, né, esses exames, que vai trazer tranquilidade. E se por acaso for diagnosticado, a gente espera que seja diagnosticado no início, porque o tratamento assim vai ficar bem mais fácil. Mas vamos continuar, que tem muita coisa hoje. E aí a professora Cláudia manda para a gente um monte de situações, problemas. Vamos ver cada uma, vamos ler comigo. Por que as tomadas e os fios elétricos são todos envoltos em plástico? Por que, gente, tem aquela capinha de plástico? É o questionamento número 1 que a professora Cláudia deixou. Vamos ver qual é o 2. Materiais condutores e isolantes são usados em circuitos elétricos? Então, o que é que vocês me dizem a respeito? É hora de levantar as hipóteses e no decorrer da aula vocês vão ouvir informações para responder com propriedade essas questões. E a terceira situação, problema é, o que são materiais isolantes e condutores elétricos? Então, veja que nós temos aí uma grande missão nessa aula, que é responder com propriedade. Mas, por enquanto, vão levantando aí as hipóteses, o que é que vocês pensam a respeito de cada um desses questionamentos. Vamos lá? Hora da gente aprofundar para melhor responder essas questões. Então, aí, a professora traz para a gente, olha, algumas dicas. Veja aí, materiais condutores e isolantes. Ela diz para a gente que condutor é aquele que conduz, transporta e carrega.
Então, aí na questão de condução, a gente já entendeu, né? Agora, isolante é aquele que isola, ou seja, ele não conduz. Então, ficou fácil aí a gente ver a diferença entre condutor e isolante. O condutor, o que conduz, e o isolante, como o próprio nome está dizendo, né, ele isola. Logo, ele não conduz. A questão aí do que a gente está falando é transportar alguma carga. Vamos ver o que é que nós temos mais. Aí, em relação aos condutores e isolantes, vamos ver esse texto e ler com atenção para depois facilitar e responder os questionamentos. São materiais que atuam aumentando o fluxo de energia e inibindo a propagação, respectivamente. Então, o que é que vai acontecer? Existem os condutores, né, que vão aí aumentar esse fluxo e os isolantes que vão inibir a propagação. Ainda assim, possuem algumas semelhanças. Uma delas é que ambos são compostos por átomos e moléculas. Vejam que curiosidade. Então, tanto os condutores como os isolantes são formados por átomos e apresentam moléculas. Essa informação é muito importante, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês de um dos elementos, de uma das partículas que compõem o átomo, que são os elétrons. E eles são importantes quando a gente fala em condutor e quando fala em isolante. E aí, nas imagens, dá para a gente já começar a ver alguns condutores e alguns isolantes também. Não é isso? Mas vamos lá. Condutores elétricos. Então, agora a gente vai só para condutores. São materiais que possibilitam a movimentação ou passagem da corrente elétrica em seu interior, com grande facilidade. Então, os condutores elétricos, eles possibilitam essa movimentação da corrente elétrica. Isso vai passar no seu interior e tem uma grande facilidade de passar. Então, aí a gente já está vendo aí uma dica, né, de quem seriam esses condutores elétricos. Mas o que é que nós temos mais, pessoal? Nós temos aí os melhores condutores elétricos. São os metais em geral. Então, aí a gente está vendo que os metais fazem parte desse grande grupo de melhores condutores elétricos. Tais como o cobre, o ferro, o ouro, a prata, o alumínio, entre outros. Professora, mas será que tem um que é mais condutor do que outro? Por que usa mais o cobre? Vamos ver o que é isso. Então, aqui a gente tem uma informação. Ó. Nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada de valência. Então, vamos ver aqui a informação. Então, a gente tem aí os materiais condutores, aqueles que facilitam, né, a questão aí da passagem da corrente elétrica, e diz que esses elétrons, eles estão livres. E por estarem livres, né, estão aí, olha, facilitando essa comunicação. E os elétrons são uma das partículas que compõem o átomo. E esses elétrons estão na parte externa. E eles aí livremente vão ajudar nessa comunicação, nessa passagem aí da corrente elétrica, ou seja, das cargas elétricas. E aqui a curiosidade. Como eu disse para vocês, será que tem um mais do que o outro? Olha, curiosidade. O melhor condutor de eletricidade é a prata. O segundo material melhor condutor e é o nosso famoso cobre, que é mais utilizado, né? O cobre é mais utilizado da prata, mesmo a prata sendo o condutor de eletricidade, vamos dizer assim, o melhor. Mas devido às condições, né, monetárias, às condições financeiras, o valor da prata, utiliza-se mais o cobre. E o terceiro lugar, temos o ouro com uma condutibilidade, ou seja, o ouro também é um bom condutor. Então, aí nós temos os três principais, e acredito que muitos de vocês já devem ter visto falar na questão do cobre, né? O fio de cobre, o fio de cobre. Então, faz parte até do nosso dia a dia. Continuando, os condutores elétricos são utilizados em todos os locais e equipamentos que utilizam energia elétrica. Então, a gente vai ver aí que para esses equipamentos que estão aí expostos, que foram selecionados, é preciso que tenha condutores elétricos para que a carga elétrica ela possa fluir, né? Possa gerar energia e esses objetos funcionarem. Então, eles precisam aí dos condutores elétricos. O que é que nós temos mais, pessoal? A gente vai falar agora de circuito elétrico. Mas para falar de circuito, vou falar um pouquinho dessa palavra circuito. Ah, professora, eu sei o que quer dizer circuito. Na minha escola, a professora de educação física faz um circuito com a gente. Ah, que legal.
Ah, eu já sei também o circuito, né? Das provas aí vamos dizer assim, das corridas na rua. Então, tem um circuito a seguir, ou seja, tem vamos dizer assim, um caminho a percorrer. A questão aí do circuito, né? Da questão dos carros aí, muitas vezes fazendo provas maravilhosas, como é o caso aí para a gente em relação ao circuito automobilístico. Então, esses circuitos, eles são importantes, mas a gente está falando aqui agora de circuito elétrico. Então, a gente já entendeu, lembrou aí o que é o circuito, é um caminho percorrido. Na maioria das vezes, esse circuito é fechado, mas a gente vai ver agora o que são circuitos elétricos. É uma ligação de elementos, como geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores. Então, a gente está vendo aí que é um conjunto. É feito por meio de fios condutores, formando um caminho fechado, que produz uma corrente elétrica. Então, na representação aqui, né, que eu vou pedir aqui para apontar, então a gente está diante de tudo isso. A gente vai ter aqui o gerador, né, a questão aí do gerador da energia, a gente tem os receptores, resistores, o interruptor, e tudo isso aqui, quando se completa, a gente vai ter aí a questão de um caminho fechado, onde vai representar aí o circuito elétrico. Vamos continuar. Então, a gente tem aí a questão do circuito elétrico e a gente vai em busca de isolante térmico. Veja que interessante. Nós vimos agora, né, até agora, a questão aí de quem estava, ó, o circuito elétrico, a questão de quem estava gerando energia. E agora a gente vai querer saber quem é que isola, né? Os isolantes elétricos. Materiais isolantes são aqueles que oferecem uma grande resistência à passagem da corrente elétrica. Até então, a gente estava estudando aquilo que fluía a corrente elétrica. E agora a gente está vendo quem é que vai oferecer uma resistência para não deixar passar a corrente elétrica. Então, aí a gente tem, desde a seringueira, né, sendo apresentado aí a questão do látex, a borracha, a madeira, né? Então, aí seria a questão de isolante elétrico. Mas, o que é que nós temos ainda a respeito de isolante elétrico? Vamos ver agora os exemplos. São os exemplos que a gente vai começar a identificar o que tem na nossa casa. Não é isso? Exemplo de isolante elétrico. Temos a cerâmica, o vidro, a borracha natural e sintética, o plástico em geral, o isopor, a lã, a madeira, o papel, o óleo, o silicone, entre outros. Aí eu pergunto a vocês, será que na casa de vocês percebem isso como isolante? Vou conversar aqui um pouquinho com a professora Marta, né? Quando a gente sabe que esses objetos são isolantes, a gente já sabe que a gente vai poder usar, contar com eles, não é, professora Marta? É verdade. Imagine na nossa casa alguém que vai trocar uma lâmpada ou vai mexer numa tomada. Será que essas pessoas precisam de alguns cuidados? Precisam de muitos cuidados. Outra coisa, você que é criança, adolescente, qualquer problema na parte elétrica, faça contato com um adulto, seu pai, sua mãe, seu tio, para que ele possa contratar um eletricista, que é o profissional indicado para mexer nessa parte elétrica, que é muito perigoso. Então é bom ter bastante cuidado. Qualquer alteração, é bom chamar o pai ou a mãe, ou o tio, viu? Sempre um adulto por perto. Pois é, professora Marta, muito legal essa sua dica, muito legal essa orientação da gente saber, né? E outra coisa, a gente ter a contar com esses isolantes diante de a qualquer momento que a gente venha mexer, né? Está devidamente calçado, isso vai ajudar, uma sandália de borracha na hora da troca de uma lâmpada, as mãos sempre secas, porque tudo isso a gente vai perceber que vai nos trazer segurança. Que a gente pode não perceber essa segurança em relação aí a esses cuidados, né? Mas vamos ver que esses isolantes são muito importantes e fazem parte do nosso dia a dia. Agora a gente vai ver a questão de aplicações de isolantes e condutores elétricos. Os isolantes são usados para isolar a superfície de contato, evitando acidentes com choque elétrico ou diminuindo perdas de energia em fios. Então a gente percebe aqui que existe um cuidado, né, em relação à aplicação tanto dos isolantes como dos condutores. Olha a questão aí do isolante. A gente está vendo nessa imagem a questão de fios. E esses fios, eles estão sendo, olha, todos protegidos por uma camada aí, olha. A gente está vendo o cobre, né, a questão aí do metal, e estamos vendo o plástico, revestindo todos esses fios. E isso a gente está vendo que
é uma aplicação do isolante para proteger, no caso, os condutores. Nesse caso aí, a questão do metal. Aqui também vem mais um recadinho que a gente pode falar para vocês. Em relação a quê, professora? Em relação a prestar atenção em alguns cabos, alguns fios que às vezes ficam desencapados, perdem essa parte, até mesmo o jeito celular de vocês. Então, de tanto usar, a questão de colocar para carregar, e aí tira, bota na bolsa, coloca em qualquer lugar, dobra de qualquer jeito, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque esse metal ele vai poder estar exposto. E se ele estiver exposto, então a gente vai ter que ter mais cuidado, porque aí vai vazar corrente elétrica. Então, a questão do plástico é muito importante. Mas o que é que nós temos mais para conversar com vocês a respeito dessas aplicações? E aí a gente vai observar esse vídeo e a gente vai conversar a respeito desse profissional. Então, a gente está vendo aí um profissional, né, devidamente vestido, fazendo o trabalho aí, olha, para não faltar energia na nossa casa, ou se faltou, ele vai tentar recuperar essa energia. E aí eu vou chamar a professora Marta, porque ela tem um recadinho muito legal a respeito desse profissional, a respeito desse cuidado em relação a mexer em fios de alta tensão. Não é isso, professora Marta? Isso mesmo. Inclusive, as pessoas que trabalham em altura, a partir de 2 metros de altura, onde há risco de queda, tem que fazer um curso de capacitação baseado na norma regulamentadora 35, NR35, que justamente estabelece os cuidados mínimos e os requisitos para trabalho em altura. Além de, vocês podem perceber que o profissional, ele está com capacete, ele está com botas, está com cinto de segurança. Tudo isso representa equipamento de proteção individual e principalmente para quem vai trabalhar com alta tensão, requer equipamento de proteção individual especial. Tudo bem? Vejam, pessoal, que informação maravilhosa a professora Marta. A professora Marta está colocando para a gente não só as informações, como também as regras, né? Existem leis e existe aí todo esse cuidado desse profissional, além de ter sido bem treinado, então ele estudou bastante para estar aí, ele está devidamente equipado. E outra coisa, todos os instrumentos que ele está utilizando, então faz parte desse tipo de trabalho e foi inspecionado por um outro grupo. Então aí o nosso recadinho mais uma vez, ninguém está mexendo aí, né, em fios sem ter esse conhecimento, sem ter essa propriedade. Às vezes o pai, o tio, sabe um pouco, mas não esquece de dar alguns alertas. Está calçado, principalmente uma sandália, né, um calçado de borracha que vai facilitar o equipamento que ele esteja também revestido com um isolante. Isso é muito importante. Mas vamos continuar, que tem muita informação ainda. As ferramentas elétricas, como alicate, chaves de fenda, entre outras, também possuem material plástico nos locais de apoio que protege contra choques elétricos. Então, o que a gente acabou de falar dos equipamentos aí daquele profissional. Então, é muito importante que esses equipamentos, esses objetos, essas ferramentas estejam realmente revestidas, né, com essa proteção de plástico, que é um isolante, que aí a pessoa vai poder trabalhar com mais segurança. E aí? Os isolantes elétricos são utilizados principalmente para impedir curtos-circuitos entre materiais eletricamente carregados e choques em usuário. Então, vamos ver que esses isolantes, eles são importantes para não dar esse curto-circuito, que muitas vezes vai queimar equipamentos na nossa casa, e também, pessoal, para não, né, a questão aí de choques para quem está, vamos dizer assim, manuseando. Por isso que é muito importante. E o que nós temos? Vamos falar ainda sobre esses isolantes, ó. O cuidado com os isolantes é muito importante. Ó. Os isolantes elétricos são usados para impedir que a corrente elétrica passe de um elemento para outro. Então, nesse caso aí, é fios e corpos, né? Ou componentes elétricos. Então, é muito importante. Vejam que o profissional aí, ele está com luvas, né? Ele está com alicate, ele ainda não está com nenhuma ligação, mas ele está aí atento a retirar, né, tudo isso antes de fazer a ligação. Então, existe todo um cuidado em relação a esses isolantes, né, elétricos para o trabalho aí na nossa casa, na rua, em locais diversos, na nossa escola. Então, ninguém vai mexer em equipamento sem ter, né,
o primeiro conhecimento do que está fazendo e sem estar com os equipamentos aí de segurança, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho a questão de curto-circuito, né? Os curtos-circuitos, eles podem provocar incêndios. Vocês sabiam que um simples celular que a gente já viu, já tivemos caso aqui próximo, né? Um celular que realmente deu um curto-circuito. E às vezes vamos investigar o que foi. Talvez seja aquele cabo que eu falei para vocês, que não estava totalmente conectado, que não estava totalmente encapado e que vazou a corrente elétrica. Já os choques elétricos podem causar queimaduras, ferimentos e até mesmo a morte de qualquer ser vivo. Então, quando tem alguém que está mexendo, fica distante, tenta ajudar de uma outra forma, para que aquela pessoa possa trabalhar com tranquilidade, sem nenhum tipo de risco. E para isso é preciso estar com os equipamentos, né, corretos e ter principalmente o conhecimento, ok? Então, vamos falar, a melhor forma que existe para proteger construções e indivíduos desse perigo é o isolamento elétrico. Então, a gente já viu falar nessa questão do isolamento elétrico. Professora, aí é uma questão de um prédio, pois é, mas existem também locais que a gente pode, na nossa casa, ter, né? Procura saber aí na família se existe esse disjuntor, que é a questão aí de um equipamento que pode disparar diante de qualquer coisa que venha acontecer de anormalidade aí na nossa casa. Mas se ainda não tem, o cuidado agora tem que ser bem maior. Porque, imagine, eu estou diante de uma caixa cheia de fios, né, com alguns equipamentos que eu não conheço. Eu vou mexer? Claro que não. Então, vou deixar para um profissional, como a professora Marta citou, olha, está de capacete, está com a roupa equipada, está com os equipamentos que ele vai manusear, todos isolados, e esse cuidado é muito importante. Então, vem aqui a atenção que eu quero chamar de vocês em relação à questão elétrica. De que forma a energia está chegando na minha casa e como é que estão os fios, se estão expostos, né? O que a gente pode fazer? Você talvez não possa fazer a ação, mas converse em casa. Olha, essa tomada não está dando certo, isso aí pode causar um curto-circuito. Ou, se alguém está com o fio do seu celular, que está carregando, que já está, né? Dá para perceber que está desencapado, então já dá aquela ajuda e diz que não é possível, né, carregar o celular, porque talvez o prejuízo venha a ser maior. Primeiro, a questão aí de um prejuízo em relação a quê, professora? Em relação ao equipamento. E desse prejuízo pode ser até mesmo fatal, a questão de uma vida. Ou uma queimadura, né, a mutilação, uma queimadura muito forte que venha a perder aí até mesmo a questão das mãos. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar, não só nos conhecimentos científicos em relação a esse tema, mas também ao cuidado que a gente deve ter no dia a dia na nossa casa. E o que é que nós temos mais, professora? A gente vai falar aí da questão, olha, nas construções. Então, aí a gente vai ver que nas construções são usados o PVC, que muitas vezes são aqueles caninhos que vão ser colocados por onde os fios vão passar, a proteção, o vidro, o amianto, né, que também é a questão aí de um isolante, o laminado rígido, o verniz, a resina, o teflon e a borracha. Então, a gente está vendo aí que são, o que são usados numa grande cidade, não é, num grande prédio, numa grande construção. Já nas torres de transmissão de energia elétrica, são usados principalmente os isolantes cerâmicos. Eu acredito que vocês já observaram nos postes, né, aí da casa de vocês, alguns tipos desses isolantes, né, cerâmicos, que a gente consegue observar, principalmente na questão de alta tensão. Acredito que aí é um isolante bem mais potente, que vai ter condições de passar aí, né, maior segurança para quem está manuseando e maior segurança para a cidade. Então, gente, olha o cuidado com aqueles fios que muitas vezes estão soltos na calçada, evitar passar, avisar, né, aos moradores que possam pedir ajuda à CELP, no caso aqui, e resolver esse probleminha. O que é que nós temos mais? A gente vai falar, lembra que no início a gente falou que essa questão, né, dos condutores elétricos e dos isolantes, eles eram formados por moléculas, por átomos e pelos elétrons. Vejam essa informação que a gente vai entender agora. O que são esses elétrons e por que na questão do condutor elétrico?
esses elétrons estão em maior movimento e aí facilita a passagem, e nos isolantes eles não estão. Então a gente vai ver aqui que nos condutores elétricos, né, a questão aí de quem está conduzindo a eletricidade, esses elétrons eles estão mais afastados, eles estão mais livres, e aí eles têm como ajudar a fluir melhor. Já nos condutores, né, a gente vai dizer assim, os condutores elétricos, já na questão aí dos isolantes, eles já não estão tão livres, eles estão mais concentrados. E aí eles têm dificuldade em passar essa questão, né, esse movimento. Olha esse texto que está aí, para vocês lerem aí comigo, e a gente entender melhor essa questão dos elétrons, tanto no condutor elétrico, como também nos isolantes. Vamos lá? O que torna um material bom condutor elétrico é a grande quantidade de elétrons livres que ele apresenta à temperatura ambiente. Então, como eu falei para vocês, nos condutores elétricos, os elétrons, que seria essa carga, né, que está circulando em relação a esse átomo, a essa partícula, e enquanto o isolante elétrico, a gente vai ver o que ele vai fazer. Um está livre, flui melhor a questão aí, a passagem dessa eletricidade. Agora vamos para o isolante. Ó. Com o material isolante acontece o contrário. Ele apresenta poucos elétrons livres à temperatura ambiente. Então vejam que até mesmo a temperatura tem tudo a ver. Por isso a questão também dos curtos-circuitos nos aquecimentos, né? Então nos isolantes é o contrário. Então ele não tem os elétrons não estão livres. Muito pelo contrário, eles estão mais concentrados e aí eles não têm como passar, né, vamos dizer assim, não são bons condutores de eletricidade. Eu vou chamar a professora Marta, que ela vai falar as considerações finais, né, e se despedir de vocês, e eu volto com uma sugestão de atividade que a professora Cláudia deixou para vocês. Pronto, pessoal. Só dar um alerta em relação ao carregador do celular. Algumas pessoas colocam o celular para carregar, o telefone toca, ela tira o celular do carregador e deixa o carregador conectado na tomada e o cabo solto. Isso não pode ser feito. Se você vai falar no celular que está carregando, desconecta o carregador para poder falar no celular. Não está mais utilizando o carregador, retira da tomada. Não é para deixar o carregador direto na tomada. Não façam isso, é muito perigoso. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Não é isso, professora? Pois é, professora Marta, o prazer é todo nosso, né, de ter você. Mais uma vez agradeço, né, ter aceitado o nosso convite, né, e o desafio que a professora Cláudia deixou para a gente. Missão dada, missão cumprida. Pois é. E aí a professora Cláudia dá uma sugestão de atividade. Vejam que atividade bem legal. Tentem desenhar aí no caderno de vocês esse quadro, olha. Classifique os seguintes materiais em condutores e isolantes. A professora dá para a gente uma lista. Então, vou pedir para essa tela ficar bem grande, para vocês darem um print, isso. E aí vocês vão completar, olha, quais são as palavras que vão aparecer para vocês selecionarem, para vocês classificarem se são condutores ou isolantes. Vidro, ferro, ouro, algodão, nylon, lã, cobre, alumínio, madeira seca e papel. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão classificar se são condutores ou isolantes. Essa é a sugestão de atividade. Nós já estamos encerrando, né? Na próxima aula, a professora está aqui de volta com vocês e eu estarei lá no chat conversando com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço, professora Cláudia. Desafio, eu acho que foi cumprido. Tchau, tchau, pessoal.